E aí, rapaziada? Olha eu aqui para mais uma aula. E vocês, como estão? Tranquilos? Aproveitando aí esse momento de autodescoberta, aproveitando para estudar aí direitinho, fazendo as coisas que eu pedi para vocês, os exercícios do livro, anotando as dúvidas, tudo direitinho? Então, beleza. Então, antes da gente começar, eu terminei a última aula dizendo que a gente ia falar de Mussolini, de Hitler, né? Pô, já falei disso, cara. É tanta aula pra gravar, é tanta coisa que a gente se perde. Já falei disso, já falei de Hitler, já falei de Mussolini, agora a gente está falando do caso da União Soviética. Então na aula 15 a gente falou aí do Stalin, das características do governo dele, né? Do porquê que ele se enquadra nesse governo autoritário aí. E dos expurgos, como ele foi se isolando, se colocando como a única possibilidade de esperança para a União Soviética e tudo mais, né? Então a gente está analisando nessas aulas 15, 16 e 17, nessa semana, o caso soviético, tá bom? Só para consertar isso aí, porque eu estava ouvindo a última aula antes e eu terminei falando isso. Beleza? Mas nada demais, vamos em frente, que é a única direção possível de se ir, é para frente, né? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver a economia e a sociedade da União Soviética. Então, como é que o Stalin fez aí para recuperar e fazer a União Soviética crescer, né? Como ele foi, algumas formas que ele utilizou para que isso é, fosse crescendo aí, fosse cada vez mais grandioso, né? Tornasse a União Soviética cada vez maior e mais poderosa dentro desse cenário mundial, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma das coisas importantes que ele fez foi o seguinte: foi esse plano de metas, né? Foram os planos quinquenais. Então, o que ele fez nisso? O que são esses planos quinquenais? Ele, ele, na verdade, propõe metas de crescimento em vários setores. Então, ele põe metas e traça o tempo, né? 5 anos para se atingir essas metas. Então ele vai trabalhando com o escalonamento. Ó. Daqui a 5 anos a gente chega nisso, depois que a gente chegar nisso, a gente nos próximos 5 chega mais à frente, depois nos outros 5 a gente vai mais, e vai mais, vai mais, e por aí vai. Entendeu? Ele vai fazendo esse plano de avanço que ele usa para focar melhor nas transformações, no crescimento, né? E para atingir mais facilmente essas metas que ele propõe, tá? Ele vai também atuar no campo. Ele sabe que o campo é muito importante, é um setor muito importante para a Rússia, que é né, a União Soviética, que é um país muito grande, que tem uma possibilidade rural muito grande de produção de alimentos e que é a sociedade que chegou a passar fome, né, o país precisava investir nessa produção alimentícia para não precisar mais passar por essa fome toda. Ter os campos bem trabalhados, com uma produção cada vez maior e também para ocupar a população. Né? Você tem gente do campo que precisa de trabalho, então precisa da terra para essas pessoas plantarem. E elas plantando, elas vão produzir. Né? Melhor que você ter um mega fazendeiro que tem uma propriedade rural enorme que está improdutivo. É um latifúndio improdutivo. Isso não agrega em nada ao país. Né? Uma terra muito grande sem produzir, uma terra, né, que tem essa possibilidade de produção, que tem essa capacidade de produção, sem produzir não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Então é bom que a gente tenha essa
essa produção, né? Que você tem essa terra sendo então distribuída aí para que pessoas possam produzir, para que ela produza riquezas para as pessoas e para o país também, consequentemente. Então é isso que o Stalin vai fazer, que a União Soviética vai fazer através de dois modelos, o de fazendas estatais e o de cooperativas. Né? Eu não vou falar esses nomes porque provavelmente eu vou errar. Ah, mas quer saber, como vocês também não sabem falar, todo mundo erra junto. Então, ó, vou chamar de sovkhozes e kolkhozes. Gostou da pronúncia? Não, eu também não. Mas enfim, é importante eu saber o que era. Então, essas fazendas estatais, as terras são do Estado e as pessoas produzem lá e ganham lá uma parte da produção e produzem mais para o Estado. E a cooperativa são pessoas que têm as suas terras que se unem em cooperativas para produzir melhor, para ter mais apoio na produção e em todo a estrutura produtiva, né? Desde do plantio até a venda e tudo mais. Tá? E uma coisa que é importante também para a União Soviética é que ela quase não sofre a crise de 29, porque ela não tinha economia atrelada à economia americana, né, a economia da Bolsa de Nova York. Então, quando as ações da Bolsa caem, para eles não faz muito problema, porque eles não tinham a economia deles atrelada ao consumo, tá? Principalmente porque, olha aqui, ó, a ênfase é na indústria pesada e não em bens de consumo e não em consumo. Então, quando você tem a crise de 29 aqui, que é uma crise de superprodução e que você diminui o consumo, né? Você aumenta a produção e diminui o consumo, a União Soviética não sofre muito, porque ela não investia em consumo. Ela estava investindo nessa época numa indústria pesada, numa indústria para fazer a estrutura do país, em aço, em petróleo, ali em cima, no quadradinho né, no retângulozinho ali de cima, você tem a União Soviética investindo nessa capacidade de infraestrutura para o país crescer. Né? O país precisa dessa infraestrutura para ele ter uma capacidade de crescer mais. Então era nisso que a União Soviética estava trabalhando no momento, não muito no consumo, até porque no comunismo não existe esse apego que as sociedades ocidentais capitalistas têm pelo consumo, né? Por essa coisa de ter o tênis da moda, ter um celular mais novo que lançou, e ter aquela bolsa, e ter aquilo. Nas sociedades comunistas não tinha esse apego ao consumismo. Né? Isso é a forma que o capitalismo escolheu, né, para fazer a sua economia girar. É através do consumo. Consumir, consumir, consumir. Tá? Só que esse desenvolvimento social não acompanha o desenvolvimento econômico, ou seja, a União Soviética cresceu muito na economia, mas não reduziu na mesma proporção as suas desigualdades sociais, né? Não conseguiu avançar tanto quanto avançou na economia, também na questão social, tá? Ainda vai ter alguns problemas aí para resolver, umas desigualdades, uma diferença que vão permanecer aí como um legado desses tempos. Tá? E na educação a gente tem um grande avanço, né? Todo país que se preze, que seja um país sério, que pense no futuro desse país, inclusive no futuro econômico desse país, né? Que pense numa independência financeira do país, investe em educação. Mas em educação séria, em educação mesmo, tá? Em cidadãos educados. O que significa educados? Aqueles que sabem como funciona o seu governo, que sabem o que é importante se desenvolver num país, que tenham condições de desenvolver eles próprios, suas tecnologias, a sua economia, enfim, que não sejam dependentes de outros. A educação é muito para isso, para criar cidadãos conscientes do seu trabalho e do trabalho do Estado, na construção de um país mais forte, sempre mais forte, mais independente, mais autossuficiente que seja. Entendeu? E não há outro caminho, é a educação. Então, a União Soviética investiu em educação e acabou com o analfabetismo no país.
Veja bem, a gente está falando do stalinismo, na época de Stalin, ou seja, década de 50 para baixo. Então erradicou o analfabetismo. Investiu também no ensino técnico científico, porque, como estava investindo em indústria pesada, precisava também de saberes técnicos para o maquinário que estava chegando e era uma novidade na União Soviética, né, no desenvolvimento de tecnologia também, para poder, que eu falei, se tornar mais forte, mais independente, não ficar atrelado a outros países. Né? Então vai desenvolver esse ensino técnico e científico, desenvolver e investir em novas tecnologias, no estudo, né, dessa dessas novas gerações do país. Passa a exaltar o trabalhador, o governo, o socialismo e Stalin. Aquilo que eu falei, a propaganda, a educação servia também para dizer que o trabalhador é que vale a pena, que o trabalhador é que é o cara que faz o país crescer, a economia crescer, que o trabalhador é a principal figura de um país, que o Stalin é maravilhoso porque ele proporciona isso tudo, porque o socialismo é a melhor forma de governo porque elimina as diferenças, elimina a competição entre, né, essa competição de escalada social, que o governo é ótimo, enfim, a educação servia dar esse esse embasamento, né, para as ações do governo. E a educação também investir no realismo socialista, que é uma parte cultural muito importante, né, que trabalha com a exaltação também da cultura, a exaltação do stalinismo, da figura de Stalin e das ações de Stalin no governo. Né? Isso tudo junto vai dando a tranquilidade que o Stalin precisa e o apoio que ele precisa para realizar as ações que ele deseja para o país. Beleza? Então é isso. Né? Vou repetir sempre, faça os exercícios, anotem as dúvidas, que na segunda-feira na nossa live a gente conversa e tira tudo isso. Beleza? Então um grande abraço e daqui a pouquinho eu volto aí na aula 17. Valeu, galera. Abraço.